É isso aí, galera do Mengão. Bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN analisando essa vitória do Flamengo para cima do Vasco, que não viu a cor da bola, né? O Flamengo passou por cima, atropelou e mais uma vez vitória do Mengão. Torcida, nós torcedores rubro-negros estamos bem contentes aí com o que o Flamengo vem jogando, né? Estamos bem otimistas, a palavra correta seria essa, otimismo com o que vem jogando o Flamengo, porque temos uma temporada muito dura pela frente e o Flamengo até o momento é o melhor time do Brasil, vem se mostrando o melhor time, o melhor futebol do Brasil no momento e tomara que assim continue. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ver o Vasco ser rebaixado uma vez. Quando foi, eu falei, caramba, tem aquela cena famosa, o torcedor do Vasco na Marquise ali, de São Januário ali, porque assim, é uma coisa que ninguém imaginava, uma cena, cara, é impossível o Vasco ser rebaixado. E nesse curto espaço da história, o Vasco foi rebaixado 4 vezes. Sim. E aí, o Flamengo e Vasco, que tinha essa coisa, vai ter Flamengo e Vasco, pode acontecer qualquer coisa, Zico, Roberto Dinamite, Edmundo rebolando, 4 pra cá, não sei o que e tal, o Vasco se agigantando contra o Flamengo, torcida dividindo. Hoje, cara, assim, é triste, não é nem brincadeira com o vascaíno, não. Minha filha é vascaína. Claro. E a minha filha viveu nessa fase, que o Vasco, uma vez na vida, uma vez na morte, ganha do Flamengo. É triste ver esse desequilíbrio. O que aconteceu com o Vasco, historicamente, para ter uma realidade como essa, o clássico Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, histórico não sei o quê, ser tão desigual agora. Não dá pra, em 30 jogos, Flamengo e Vasco, o Vasco ganha 2, cara. Tem uma resposta. Administrações horrorosas Administração, que mas teve ao longo dos o anos. outro não fez. Então, mas você vê como é que isso destrói uma história. Não é que a história do Vasco, que é maravilhosa, vai ser apagada. Não. Mas assim, como você destruiu os números, a estatística, o grande confronto. O Eurico Miranda falava, o Flamengo e Vasco é um campeonato à parte. E pagava bicho, dobrado, não sei o que, mas do Flamengo a gente vai ganhar, amigão. Flamengo, a gente vai com tudo pra cima. O Vasco crescia. Hoje, o Vasco fica lá, parece um time apático, esperando de quanto que vai ser, de quanto que vai perder. Se não tomar de 6, que nem o ano passado, tá bom. Mas Entendeu? Essa realidade é terrível pro vascaíno e eu acho que pra quem gosta de futebol. Você espera, vai ter um Flamengo e Vasco no fim de semana. Foi no sábado à noite, não foi domingo. Você espera, um jogão com alternativa, lá e cai, não sei o quê. Isso não existe há muito tempo e eu acho isso triste. A gente teve Cruzeiro e Galo recentemente, o Galo endinheirado, com os R's ali metendo dinheiro. O Cruzeiro na Série B afundado e não saía. Perde o peso o Clássico Mineiro, o futebol de Minas. Pro torcedor do Galo é legal ficar batendo só no Cruzeiro tal, né? Mas para quem gosta de ver a dimensão de um grande confronto nacional, é triste. Então hoje, o Flamengo e Vasco, você já não olha com os mesmos olhos. Porque parece que o Flamengo, qualquer seja, não precisa de gesto, não precisa sei o quê, põe qualquer coisa aqui e a gente vai lá e a gente vai ganhar. Só não sabe de quanto. É triste. Amanhã nós vamos falar muito mais do Vasco, porque pega o União Rondonópolis, o regulamento mudou. Não faz essa carinha que mas está escalado, inclusive. Tá? Na web? Não, aqui. Nós vamos falar não. aqui. Não, é porque a gente pode falar de outras coisas. Não, podemos, Recopa mas essa amanhã semana. tem Não, jogo. vamos falar Isso. Libertadores. Vamos lá, intervalo e a gente já volta. Eu fiquei assustada, Venê. Você gostou do Flamengo, obviamente, uma vitória em cima de um clássico, uma diferença técnica dos times muito grande, né? E isso ficou muito latente aí nesse clássico. Já o Pedrosa fala do Vasco, eu quero que você fale lá do Flamengo, Vene Casagrande. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Pedrosa, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, não tem como você não gostar do Flamengo na temporada 2025, pelo menos até o momento. O Flamengo vem dando uma aula de futebol e até o momento, na minha concepção, é o melhor time no futebol brasileiro. Óbvio, eu não assisto a todos os times, mas eu assisto muito o Campeonato Paulista também, tem o Corinthians que está atuando muito bem nesse começo de temporada, mas sem sombra de dúvida, para mim, o Flamengo é melhor. E é melhor em todos os sentidos, taticamente falando, tecnicamente falando, jogadores se destacando bastante de maneira individual. E não importa se é time alternativo, se é time reserva, se é time titular, o Flamengo joga da mesma maneira. Quando eu falo da mesma maneira, é uma intensidade absurda na marcação sobre pressão. E isso, inclusive, aconteceu no primeiro tempo diante do Vasco da Gama. Se a gente for olhar o mapa de calor do Vasco no primeiro tempo, praticamente na sua área. Mas por que isso aconteceu? Foi pela postura errada do Vasco, óbvio que o Pedrosa vai mencionar sobre isso, mas também acho que o Flamengo fez o Vasco jogar dessa maneira, entre aspas, de maneira covarde, pressionando todo momento. Se a gente for parar e analisar, o Flamengo não foi melhor apenas pelas questões técnicas dos jogadores, mas também a parte física do Flamengo
Flamengo chamou muita atenção. O Flamengo numa intensidade absurda, muito bem preparado fisicamente falando. E aí a gente pode destacar o Wesley novamente fazendo uma grande partida, o Eric Pulgar, o Varela novamente jogando improvisado, fazendo uma ótima partida. Quero destacar também o Rossi com saídas rápidas, que isso ajuda demais na formação das jogadas. E aí, querendo ou não, faz a diferença também o elenco, né? Quando você olha para o banco de reservas, o técnico Felipe Luiz tem à sua disposição jogadores de alto nível. Vamos lá, o Michael saiu lesionado, entrou o Cebolinha, fez um golaço. Então, assim, ele tinha o Luiz Araújo à disposição dele, tem o Bruno Henrique que está muito inspirado nesse começo de temporada. Então, eu acho que a partida do Flamengo foi praticamente perfeita. Só não foi perfeita porque baixou um pouco a intensidade no início do segundo tempo e deu a chance do Vasco da Gama até mesmo empatar, porque o Verratti conseguiu colocar uma bola na trave. Mas repito o que eu venho falando desde o começo dessa temporada. Nessa pré-temporada, o Flamengo está mostrando ao torcedor rubro-negro que ele tem que ficar extremamente feliz e contente e animado com a temporada 2025. O que eu quero dizer, Fernandinha? Eu não estou aqui chegando na frente das câmeras falando que o Flamengo vai ganhar tudo. O que eu quero dizer é que para ganhar do Flamengo vai ser extremamente difícil. E vamos pegar um jogo ruim que o Flamengo fez diante do Fluminense. Mesmo assim, o Flamengo não perdeu e foi o time que quase saiu com a vitória. Que na ocasião o Fábio acabou salvando uma cabeçada do Cebolinha. Então, o Flamengo vai ganhar tudo? Não sei. Agora, ganhar do Flamengo eu tenho certeza que vai ser extremamente difícil. Ô, Lucas Pedrosa, o lado do Vasco, hein? Você também teve essa sensação que eu tive? Que no primeiro tempo você olhou e falou, meu Deus do céu, e no segundo tempo o Vasco melhorou? Você fala aí pro povo o que você achou desse Vasco da Gama contra o Flamengo. Ô, Fernando, eu acho que o Vasco fez 2 jogos, acabou perdendo os 2, mas a maneira como se perde as 2 partidas é totalmente diferente. Quando eu digo isso, é a discrepância do primeiro tempo para o segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo, o Vasco fez uma partida constrangedora, sem ter válvula de escape. Isso também não é culpa só dos jogadores e do técnico, é muito mais culpa da diretoria, porque o Vasco não tem jogadores de ataque. Então, toda hora que o Flamengo fazia essa pressão alta, os laterais eles ficavam pressionados e eles não conseguiam ter válvula de escape sem ser pelo meio. Então, a única jogada que o Vasco conseguia ter era pelo meio. E aí, o grande problema do Vasco no primeiro tempo foi justamente esse setor. As partidas que o Hugo Moura, que o Tietê, que o Coutinho fizeram, junto com o Matheus Cocão, foram partidas vergonhosas. O Vasco teve a exposição sem a bola e com a bola o Vasco estava com medo de jogar. A bola estava queimando no pé desses jogadores e eu falo aqui novamente, para mim o Hugo Moura foi o pior disparadamente do primeiro tempo, mas isso também é aliado ao Tietê, que se escondeu da partida no primeiro tempo para poder fazer essa saída de bola. O Cocão era o único que tentava, errava e acertava, mas pelo menos tentava e obviamente foi prejudicado por isso também. E o Flamengo só não saiu com um resultado melhor no primeiro tempo porque a dupla de zaga, por incrível que pareça, do Vasco, o João Vitor e o Lucas Freitas, fizeram boas partidas. O Vasco perdeu o jogo e a dupla de zaga foi a melhor notícia que o Vasco teve nessa partida contra o Flamengo. Então, o primeiro tempo foi vergonhoso realmente, principalmente pela atuação também do Felipe Coutinho, que é um jogador que teoricamente tem que chamar a responsabilidade e ele errou absolutamente tudo. O único jogador que ainda se indigna, os únicos, né, foram justamente quem discutiu no primeiro tempo. O Léo Jardim e o Verratti, que são os 2 jogadores do Vasco que representam essa camisa. O que rolou ali naquele bate-boca deles? Foi só uma questão de bola né? longa. Questão de bola longa, porque o Léo Jardim pega a bola e toda hora ele estava rifando a bola. E o Verratti não queria isso. O Verratti queria justamente que rifasse a bola nele, porque ele estava ganhando todas as bolas do zagueiro do Flamengo. Só que o problema do Vasco é que não tem aproximação. E o primeiro tempo foi desastroso, além da ótima atuação do Flamengo. Já na segunda etapa, o jogo foi completamente outro. Nos 20, 25 minutos iniciais, eu nem digo que o Flamengo baixou, não. O Vasco voltou diferente para o segundo tempo. O Vasco jogou muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo durante esses 20, 25 minutos e poderia ter empatado a partida. Dominou o time do Felipe Luiz, por quê? Porque o Carille não mexeu na equipe, mas ele mexeu na formação do time. Ele colocou um 3-6-1 porque ele volta o Hugo Moura para a zaga. O Hugo Moura faz essa parte central com o João Vitor e o Lucas Freitas saindo. Ele espeta o Pumita e o Paulo Henrique e o meio começa a jogar. Tietê começa a aparecer, Coutinho começa a aparecer, principalmente o senhor Lucas Zucarelli. Ele foi o nome da mudança do Vasco da Gama, um garoto que entrou numa posição do lado esquerdo sacrificado e depois na direita, jogando pela direita com a modificação do Carille, ele consegue fazer as melhores jogadas, ele chama o Vasco para cima. Então quase que o Vasco empata numa belíssima jogada ali, que começa na esquerda, termina na direita com o cruzamento do Pumita e por um capricho a bola bate na trave na bela cabeçada do Verratti e depois o que fez a diferença na partida justamente foi o elenco. É um abismo de diferença. O Vasco entra com o Jean David, o Flamengo entra com o Everton Cebolinha. Não tem como segurar, não tem time que consiga segurar essa equipe do Flamengo quando as trocas acontecem e o Vasco obviamente bateu nas suas limitações. Mas repito,
2 jogos distintos. O primeiro, constrangedor. No segundo, o Vasco pelo menos tentou jogar futebol. E isso, digamos assim, foi menos pior que a Falar gente em viu aí no cruzamento, jogo. qualquer tijolada pro Pumita vira um cruzamento, né? Pro Uma- Verratti. Fernandinha, Pro Puma. No caso dele Qualquer dominar e tijolada cruzar. pra ele consegue fazer é um muito belo bom, cruzamento, ofensivamente. né? em cima disso que a gente sempre fala aqui, da diferença do elenco de Flamengo e Vasco da Gama, eu acho que o Flamengo no segundo tempo melhora justamente quando entra um jogador que para mim hoje é peça crucial e é titular absoluto, Léo Ortiz. Repara só, quando ele entra em campo, o Flamengo melhora muito na parte defensiva. Esse jogador hoje é imprescindível ao técnico Felipe Luiz. E eu acho até que o Danilo vai ter que se tornar titular, porque eu tinha uma curiosidade para ver como é que... Bom, galera do Mengão, é isso aí, rapaziada. Um verdadeiro atropelamento do Flamengo para cima do Vasco. O Flamengo não sofreu gols no time, no Campeonato Carioca. O Flamengo do Felipe Luiz, eu falo, né? O Flamengo do Felipe Luiz não sofreu gols e segue aí líder, né, do Campeonato Carioca. Depois a gente vai falar outra coisa. Que líder do Campeonato Carioca tende a ser campeão mais uma vez, né? Tá tendo aí um show de Flamengo campeão. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, pegar aqui ano passado, 2024, Flamengo, 23 e 22 Fluminense, 21, 20, 19, 18 Flamengo, 21, 20, 19 Flamengo, 18 Botafogo, 17 Flamengo de novo, 16 e 15 Vasco 15 e 16 foi campeão carioca, 14 Flamengo, 13 Botafogo, 12 Fluminense, 11 Flamengo, 2010 Botafogo, aí veio 9, 8, 7, 8, 9, né? 2007, 2008, 2009, mais uma vez Flamengo, 2006 Botafogo, 2005 Fluminense, 2004 Flamengo, 2003 Vasco da Gama mais uma vez. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos aí o Flamengo vem dominando, né? Torneio aí. O Flamengo nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos últimos 8 anos o Flamengo tem 5 títulos, né? 5 títulos carioca. Aí vem 2 do Fluminense e 1 do Botafogo. O Flamengo tem 20 pontos. Ao lado do Flamengo, Volta Redonda com também 20 pontos. Só que o Flamengo tem 20 gols feitos. 5 gols sofridos. Os 5 gols sofridos foi pelo time da base, né? O Vasco hoje é o 4º colocado em uma possível semifinal. O Flamengo enfrentaria o Vasco. E a gente tem o Fluminense ali logo abaixo, também com 14 pontos. Vamos ver quem que o Vasco enfrenta o Botafogo no último jogo e o Fluminense enfrenta o Bangu. Vixe, podemos ter o Fluminense sem chance para se classificar. Podemos ter o Fluminense enfrentando aí o Flamengo, né? Na semifinal. O Fla-Flu na semifinal é pesado, hein? Pesado. Eu vou torcer pro Vasco vencer e pro Madureira também vencer. Porque eu não quero que o Fluminense se classifique. Melhor não ter Fluminense aí na fase mata-mata. Vamos ver, né? Vamos ver.